Ele merece. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o motivo da nossa vida, da nossa existência. Toda adoração, toda rendição, tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Aleluias. Que alegria, queridos, poder estar mais uma vez reunidos no nome do Senhor. E nessa noite, Deus, Ele tem realmente nos surpreendido em todo o tempo. E nessa noite, mais uma vez, nós estaremos partilhando da mesa. A mesa, no lugar dos acessos, no lugar do filho e da filha de Deus. E quem pode aproximar da mesa, pastor? Será que eu posso? Todos são convidados a participar da mesa. Nós não podemos negar o acesso. Jesus, Ele quebrou toda a barreira, todo o impedimento. Ele mesmo deu a sua vida para que a humanidade fosse resgatada, para que nós hoje pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Então todo o véu, tudo aquilo que separava, tudo aquilo que dividia, foi quebrado, porque Jesus deu a sua vida. Pastor, você vai falar de Santa Ceia? Não, mas nós vamos participar dela. Nós também, pastor Cadu destacou aqui a respeito do batismo. Nós estaremos batizando quem desejar batizar dia 4 de agosto. E eu quero fazer esse destaque. Nós estávamos aqui na frente, o João Pedro virou para a avó dele, para a Érica, e falou assim: vó, eu quero ser batizado. Eu preciso afogar os meus pecados, vó. Eu preciso, vó. Eu sou um pecador. E eu preciso ser batizado. Aí ela apontou para mim assim, e ele falou comigo: pastor Vitor, eu quero ser batizado. Falei: amém, glória a Deus. Quero nascer um novo homem, ele falou. 10 anos de idade. Mas Ele está olhando para nós. Ele está nos vendo. Nós somos referência para Ele. Ele está vendo os nossos passos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Ele também está vendo a importância de cada um tomar a sua decisão. Pastor, mas vocês batizam crianças? Sim, batizamos as crianças, mas as crianças são batizadas como um ato ali de fé dos pais. Os pais levam os seus filhos, trazem os seus filhos para serem batizados. Mas quando é uma decisão minha e sua, de saber que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, da remissão dos nossos pecados, Jesus então entra no nosso coração, e nós então descemos as águas e nascemos uma nova criatura. E eu quero olhar com vocês, primeiramente, para um texto que particularmente, eu sou apaixonado por ele. Fala a respeito da igreja primitiva, da igreja dos primeiros cristãos, dos primeiros homens e mulheres de Deus que formaram uma comunidade. E em Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos ver ali o relato de como era essa comunidade, de como eles viviam, de como essa comunidade expressava a sua fé. Entenda esse momento é um momento, alguns dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus. Jesus, Ele veio a essa terra, cumpriu tudo aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, chamou 12 para andar com eles, ensinou eles, mostrou a eles um caminho. Ele mesmo foi o próprio exemplo, porque Ele próprio é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Mas Jesus morreu por nós, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, passou mais 40 dias sobre a terra, e depois foi elevado às alturas. E ali naquela comunidade ficaram aproximadamente 120 pessoas.
além dos discípulos, além de Maria, além das mulheres que seguiam, que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, as famílias deles, aproximadamente 120 pessoas. E eles ficaram 10 dias incessantes ali em oração, até que o Espírito Santo veio no Pentecostes. E após o Pentecostes, o fogo de Deus, a presença de Deus, línguas repartidas viram entre eles. É verdade que no primeiro momento as línguas eram línguas de outros povos, mas na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Fala assim, uau! 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas tinha o Espírito Santo, a presença de Deus manifesta naquele lugar. Jerusalém estava cheio, estava lotado, tinha povos de todos os cantos da terra em Jerusalém naquela grande festa, e ali eles ouviam as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas nativas. Mas o relato que eu quero trazer é o relato da vida dos primeiros cristãos. Vocês podem olhar ali para o texto, eu vou comentar sobre ele. E o primeiro destaque que eu faço, a partir do versículo 42, é que a comunidade dos primeiros cristãos, a igreja primitiva, eles eram perseverantes. Fala assim, perseverante. Eles perseveravam. Eles eram pessoas que entenderam que Deus tinha algo para derramar no meio deles, para fazer no meio deles, e eles perseveraram. Eles não desanimaram no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Eles continuaram em oração, em busca do Senhor, e Deus derramou. Então eles foram perseverantes. Eles também honravam a autoridade dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos, pastor? Porque os apóstolos tinham sido ensinados por Jesus, e os apóstolos estavam então passando agora aquilo que eles receberam. Se eles receberam, então aquela comunidade estava agora honrando os apóstolos, que andaram com Jesus, que viveram com Jesus desde os primeiros momentos, desde o primeiro milagre lá nas bodas de Caná da Galileia. Eles também viviam em uma comunhão genuína, no partir do pão e também nas orações. A comunhão deles era no partir do pão e nas orações. Nós precisamos perseverar naquilo que os apóstolos nos deixaram de legado, naquilo que Deus ainda continua levantando os apóstolos, os mestres, os pastores, os profetas, os evangelistas nas gerações, em todo o tempo, porque após 2000 anos, Deus continua derramando do Pentecostes sobre a terra. Deus continua derramando do fogo sobre a terra. E Ele levanta homens em cada canto. Nós conhecemos muitas histórias dos avivamentos mundo afora, e nós poderíamos falar de várias aqui, mas não vai ser o que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Fica para o próximo momento. E a Bíblia fala que entre eles havia temor, prodígios, sinais que eram feitos pela vida dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Eles, de casa em casa, no templo, no partir do pão, eles faziam o quê? Eles louvavam a Deus diariamente, contavam com a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu só quis fazer um destaque nesse texto para a gente entender o que eu vou falar. Não vou falar especificamente sobre esse momento, mas é importante a gente entender. Eu fiz o destaque primeiro da Santa Ceia,
falei do batismo, que são os 2 sacramentos. Um nós vamos participar hoje, que é a Santa Ceia. O outro sacramento é o batismo, que nós vamos participar dia 4. Então, hoje é o lugar do acesso, que é a mesa. E o batismo, pastor? Quem pode ser batizado? A Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é quem não for batizado, é quem não crê, tá bom? Quem não crê já está condenado. Mas quem crer e for batizado será salvo. Então, a primeira atitude é crer e depois ser batizado. Pastor, eu creio, eu posso ser batizado? Pode. Pastor, mas eu sou um pecador? Todos nós somos. Por isso que nós precisamos ser batizados. Todos nós somos pecadores, todos pecaram, mas nós precisamos disso. Então, quem crê e for batizado será salvo. Agora eu vou para o texto que eu quero trabalhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra o nosso coração, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela tem um propósito, e um dos propósitos eu vou ativar ele aqui nessa noite, que é ensinar. Eu quero ensinar. Ensinar o que, pastor? Já vou contar, porque o tema é polêmico. Tem muita gente que não gosta de falar disso na igreja. Tem muita gente que acha que isso é um tabu, acha que isso só pode ser falado na escola dominical, numa sala, num curso específico. Nós já tivemos até cursos sobre isso especificamente, mas eu vou falar aqui nessa noite. Pastor, você está ficando doido? Não, eu vou falar. E se você não gostar, briga com Deus, não briga comigo não. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para ensinar. Então eu, pastor Cadu, pastora Érica e o pastor Verbim, nós temos que ensinar vocês, porque nós seremos cobrados de Deus. Se nós não ensinarmos vocês, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós somos responsáveis diante de Deus para ensinar uma comunidade, para instruir uma comunidade. Nós somos responsáveis. Amanhã nós vamos dar conta disso diante de Deus. Então não podemos ser negligentes nesta área. Então, antes de falar o tema, eu quero pedir autorização para vocês. Eu posso ensinar vocês nessa noite? Temos um combinado? Amém? Tem certeza? Não falei o que é ainda não, hein? Mas eu vou ensinar. Eu não vou falar de técnicas, tá? Eu vou falar de princípios. Técnicas tem outros aqui que falam melhor do que eu sobre esse assunto. Mas eu vou falar de princípios. Por quê? Porque os princípios, eles não podem ser negociados. Os princípios, eles precisam ser guardados. Então eu vou falar com vocês. E eu já recebi a autorização, mas eu vou dar uma boa notícia agora. Quem gosta de boa notícia aqui? Bem? Glória a Deus. Quem aqui quer ser abençoado? Todo mundo, né? Quem aqui quer prosperar?
Amém? Glória a Deus. Quem aqui quer ser generoso? Amém? Generoso. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Pastor, mas Deus vai me abençoar? Vai. Pastor, eu vou prosperar? Vai. Pastor, eu vou ser generoso? Se você andar no princípio, se você viver pelo princípio. Nós precisamos entender. Então, Deus, Ele é lindo demais. E o pastor Cadu sempre fala, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. O homem mais generoso, a pessoa mais generosa de todo o tempo, de toda a existência, de todo o cosmos, de toda a criação, é o próprio Deus. Ninguém consegue vencer Deus em generosidade. Ninguém consegue nem, na verdade, impressionar Deus. Às vezes a gente acha que a gente consegue até impressionar Deus. Não, pastor, porque eu tenho alguns milhões guardados, eu vou impressionar Deus. Vai nada. Deus não se impressiona com isso. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Fala assim, Criador. Ele é o mantenedor. Pode falar, Criador, mantenedor e resgatador. Então Ele é o Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o resgatador. O próprio Deus. Ele deu o Filho amado Jesus para nos resgatar. Então Ele não só cria você, Ele não só cria a mim. E o tabu que eu vou falar hoje, goste você ou não, eu vou falar sobre dinheiro. Por que falar sobre dinheiro? Pesquisando alguns dados, 75% das pessoas que estão nos presídios no Brasil, 75%, doutora, das pessoas que estão encarceradas no Brasil, elas estão encarceradas porque indiretamente se envolveram com algo referente à área financeira. Crimes contra a pessoa, só 11%. Só 11% das pessoas que estão encarceradas no Brasil é crime contra a pessoa. Diretamente. É um assassinato, né? Você, né, diretamente estuprar uma pessoa, crimes diretamente contra a pessoa. 75% dos encarcerados estão lá porque querem ganhar dinheiro, vão traficar, vão vender drogas, vão, né, tentar roubar patrimônio de outras pessoas, vão furtar, vão roubar, e elas então estão encarceradas. Então, o dinheiro em si, ele leva as pessoas a cometerem algo terrível. Mas existe um mal no dinheiro, porque a sociedade fala que eles até tentam replicar um versículo da palavra de Deus de forma errada. Eles falam que o dinheiro é o quê? A raiz de todo mal. Mas é assim que fala o versículo? O que o versículo fala? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro em si, todos nós queremos ganhar. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos uma casa para morar. Todos nós queremos um carro, de preferência um carro bom, um carro mais novo. Pode começar pelo usado, né, Otávio? Se você precisar de um carro usado, o Otávio depois vai me dar um merchan, você procura o Otávio, né? Já tem comissão com ele, está combinado com ele já.
Mentira, tá? É só brincadeira. Mas, se você precisar, você começa num carro usado. Depois, você muda para um carro mais novo. Pastor, mas você nem fala de carro. Não, querido, estou citando um exemplo. O seu dinheiro, você que precisa administrar ele. Você que precisa saber aquilo que os recursos que estão na sua mão, o que você vai fazer com esses recursos. Então Jesus, quando fala, por exemplo, da parábola dos talentos, ele vai falar de alguém que ganhou um talento, de alguém que ganhou 2 talentos e de alguém que ganhou 5 talentos. Todos ganharam. Um talento, talvez a gente acha que é pouca coisa, mas não é, é muita coisa. Se formos colocar isso em ouro, os talentos em ouro, isso aí dá, algumas versões falam até em 60 quilos de ouro. Então, um talento é muita coisa. 1 quilo de ouro são 1000 gramas. 1 grama de ouro, você já imagina aí quanto é? 300, 350, 400 reais, 1 grama de ouro. Tem da cotação aí. 1 quilo são 1000 gramas. E Deus, Ele distribui isso entre nós. A Bíblia, ela fala sobre ouro, prata e dinheiro 737 vezes, comparando essas três palavras: ouro, prata e dinheiro. 737 vezes, diretamente, tá? A Bíblia, ela tem 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e a administração correta dos bens. 2.350 versículos que falam diretamente sobre dinheiro. A Bíblia tem 7 parábolas que falam sobre dinheiro diretamente e 20 indiretamente. Então, o dinheiro, ele é algo totalmente espiritual. E Jesus, ele fala que algo que compete no nosso coração, no meu e no seu coração, algo que pode se tornar um Deus para as pessoas, um Senhor para as pessoas, é o dinheiro. O dinheiro, ele tem a capacidade de rivalizar com Deus. Quando ele ocupa na minha vida e na sua vida um lugar que não é o lugar devido dele ocupar. Então, o dinheiro pode se tornar um senhor. Quando eu e você ficamos presos, amarrados, escravos, aprisionados no dinheiro, e queremos a todo custo obter lucro, levar vantagem. De Gênesis a Apocalipse, da criação do homem até a restauração da nova terra, Deus, ele vai falar sobre adoração. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre adoração. E a adoração, nós acabamos de adorar, de cantar, mas após ter preparado o sermão, antes de vir para cá, por volta de 5 horas, eu passei o dedo no Instagram, e o Cote, ele compartilhou, e eu printei aqui a tela que fala que a adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. Então a adoração a Deus é muito sério. E como eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus só com as canções? Eu adoro a Deus só no momento dos cultos?
Eu adoro a Deus só quando eu me derramo, quando eu estou na presença, no fogo, envolvido nesse ambiente gostoso? Lógico que não. O ambiente da adoração, ele é tremendo, ele é maravilhoso, mas a adoração para Deus é quando eu tenho a capacidade de me entregar. Eu me entrego e eu reconheço que Ele é o meu Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o Redentor da humanidade. Se você levar daqui essas 3 palavras, tá bom. Adoração é entregar-se completamente para aquele que é o Criador, mantenedor e o resgatador da humanidade. Jesus, Ele, a centralidade de todas as coisas, Ele descreve e Ele fala sobre o dízimo. Por que nós não podemos falar sobre o dízimo? Nós sabemos que a palavra dízimo, ela vem da 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho. Jesus falou sobre o dízimo. Jesus, Ele trouxe uma compreensão, mas entenda que para os legalistas, tem muitos legalistas que falam que o Novo Testamento não fala de dízimo diretamente. Tem muitos legalistas que falam: não, pastor, o dízimo é somente para a velha aliança, para a antiga aliança, para o Antigo Testamento. Mentira. No Novo Testamento, Jesus sobe o nível. O nível agora não é nem 10% mais. O nível agora é tudo o que você tem. Você está disposto a dar tudo? Jesus falou: aquele, que não entrega tudo, a sua vida por completo, não pode ser meu discípulo. O homem e a mulher de Deus que não se entrega completamente, ele não pode ser um discípulo do Senhor. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 23, 23. Evangelho de Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Esses caras aqui são legalistas, tá? São bons de Bíblia. Esses caras aqui são estudiosos, são conhecedores, são pessoas que queriam realmente e cobravam de todos viver uma vida exemplar. Mas Jesus vai bater forte nessa turma e vai chamar eles de hipócritas, pois vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, mas vocês desprezam o que é mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Por que esse destaque, pastor? Porque não vale eu dizimar e eu roubar das pessoas. Não vale eu dizimar e eu continuar sendo um hipócrita, um ladrão. Não vale eu dizimar e eu continuar na minha vida pregressa de pecado. Por isso que Jesus chama esses caras de hipócritas. Tem muitas pessoas no mundo que prosperam. Tem muitas pessoas. Porque Deus não pode mentir. Se Deus prometeu algo, Ele cumpre. Se você dizimar, Deus vai te prosperar. A palavra dele. Ele não pode mentir. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, como diz em Malaquias 3, Deus vai repreender
o devorador, ele vai abrir as janelas dos céus, ele vai derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, e ele não pode mentir, e isso vai acontecer na sua vida. Só que eu falei que Deus, ele é o Criador, ele é o mantenedor, e ele é o resgatador. Tem muitas pessoas que ainda não receberam Jesus como resgatador de suas vidas. O homem sem Jesus, ele está perdido. O pastor Cadu fez um destaque aqui: como você era antes de Jesus. Nós brincamos ali, mas a gente era mesmo estragado, né? Quando estragado, a gente era estragado. Então, queridos, falar sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e a palavra dízimo, ela ocorre diretamente 35 vezes no Antigo Testamento, 10 vezes no Novo Testamento. Devolver o dízimo é entregar-se a Deus em adoração, é um sinal da aliança que a humanidade tem com Ele, é reconhecer Ele como Criador, como proprietário de todas as coisas. Eu tenho que te dar essa informação: tudo que você tem não é seu, você só é um mordomo. Nós só somos um mordomo. O mordomo, ele cuida das coisas do seu Senhor, só isso. Eu sou um mordomo, e a Bíblia me chama a ser um bom mordomo, um mordomo fiel. Então, quer esteja um talento sobre um mordomo, ou 10 talentos para aquele que recebeu 5 e ganhou mais 5, e depois ainda pegou daquele que recebeu 1 e deu para ele ainda, né? Ficou com 11. Ele tinha 5, ganhou mais 5. Depois aquele que ficou com 1 foi tomado dele e ainda deu para ele, para aquele que administrou melhor. Por quê? Porque Deus gosta de quem administra bem. Deus não gosta de da pessoa que administra mal. Aquele que vai esconder o talento, achando que está fazendo bem, esse aí não entendeu verdadeiramente quem é Deus na vida dele. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que receberam talentos de Deus. Ah, pastor, mas no momento certo. Se você ficar esperando o momento certo. Ah, pastor, mas quando eu casar, eu vou servir a Deus. Para solteiras aí, os solteiros, quando eu tiver filhos, eu vou servir a Deus. Quando os meus filhos casarem, forem embora, eu vou servir a Deus. Para com isso. Começa a servir a Deus hoje. O Verbinho está precisando de pessoas para ajudar ele. Aqui no Orlando Flores, é do lado da nossa casa. São 1.200 alunos, doidos para serem resgatados, para serem alcançados por Deus. Pastor, mas essa geração não está perdida? Ah, queridos, Deus colocou na minha mão e na sua mão a capacidade de falar, de anunciar, de proclamar. Então, os princípios que vão durar para sempre, porque as leis de Deus, elas jamais serão revogadas. Jesus mesmo disse que Ele não veio deixar de cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele não deixou de cumprir a lei. Só que Ele faz mais do que a lei. Ele faz além do que a lei fala.
A lei fala que é 10%, e se eu der está muito bom, eu vou ficar dando dinheiro para pastor. Querido, não é o seu dinheiro que sustenta a minha vida, a vida do pastor Cadu, da pastora Érica, do pastor Vermelho. Eu tenho que te dar essa notícia. Quem nos sustenta é Deus, não é o seu dinheiro. Pastor, mas vocês não recebem da igreja? Sim, temos um salário. A igreja é administrada por pessoas idôneas, que então, administrando bem esses recursos, elas então, dentro das posses daquilo que a igreja arrecada, elas estão então nos assalariando, mas o nosso sustento vem do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Lá no Antigo Testamento eram as frutas, eram os cereais, eram os grãos, eram os animais, eram as ofertas a Deus. Mas em Cristo, agora, o significado de oferta na Bíblia é algo que tem referência com sacrifício. Não é a sobra, não dá sobra para Deus. Deus não precisa da sua sobra. Jesus certo dia sentou junto com seus discípulos ali próximo à colheitaria, próximo ao gasofilácio, e ele via os ricos se aproximando e ofertando grandes valores. Mas em certo momento uma viúva apareceu com algumas moedas, e ela deu tudo o que ela tinha. Jesus observa bem junto com seus discípulos e fala assim: quem vocês acham que deu a maior oferta? Provavelmente foi aquele grande empresário, ou aquela pessoa ali de posses. Jesus não. Aquela viúva, ao ofertar as suas moedas, ela foi a que mais deu. Ela deu tudo o que ela possui. Quantas reservas nós temos? Nós oferecemos parte da nossa vida, mas não gostamos que as pessoas nos ensinem sobre princípios. Eu falei que eu não ia falar sobre técnicas, e eu não estou falando de técnicas, eu estou falando de princípios. Técnicas, você pode procurar uma consultoria melhor do que eu, de como aplicar bem o seu dinheiro. Mas princípio, eu estava ali fora, sentado antes do culto, com o Mário, conversando com ele. E o Mário é um cara próspero, é um homem próspero. E ele ali falando dos princípios que ele carrega comigo, dos princípios que ele carrega como homem de Deus. Além de ler a Bíblia todos os dias, ele falou comigo que lê todos os dias, faz a oração dele. Ele falou que não gosta de nada errado. Ele é honesto nos seus negócios. Ele não dá prejuízo a ninguém. Ele jamais tem a intenção de prejudicar uma pessoa. Então é uma pessoa que dentro da comunidade nós podemos aprender com ele. Jesus, ele fala que a viúva deu tudo. E qual que é a minha parte e a sua parte? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pastor, eu não posso administrar o meu dízimo, não? Não. A Bíblia não dá direito de cada um administrar o seu dízimo. Quem administra
é a casa do tesouro. A casa do tesouro é a casa do Senhor. A casa do Senhor é que administra. Nós estamos às portas, querido, de avançar para um local definitivo. Nós estamos orando, estamos buscando em Deus, e cremos que Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, e Ele é o resgatador da nossa vida. E Ele quer fazer isso na cidade de Muriaé. O que eu preciso, pastor? Eu preciso me entregar completamente. O seu ato de adoração a Deus é a sua vida completamente rendida a Ele. É o seu trabalho, é o seu talento, é os seus recursos, é tudo aquilo que Ele te entregou para ser usado, para poder alcançar os perdidos da cidade de Muriaé, de Minas Gerais, do Brasil e mundo afora. Pastor, isso não seria um sonho? Não, querido, já é uma realidade. Já é uma realidade. Nós estamos tocando em pessoas na cidade de Muriaé. Nós estamos enviando missionários para a África esse ano, que já vão pisar na terra. Nós já temos testemunhas. O livro da pastora Érica vai estar na feira de São Paulo, na Fifi. Então, queridos, Deus, Ele tem feito maravilhas na minha vida e na sua vida. E como eu devo viver a minha vida, pastor? A sua vida precisa ser vivida como um ato de completa adoração a Deus. O seu culto não é só hoje. O culto não é só hoje. Esse é o momento de nós estarmos juntos, e é lindo, é gostoso, é bom demais. Nós amamos esse local, esse ambiente de estarmos reunidos, nos relacionando. Mas o culto, ele é uma entrega, ele é uma adoração completa, genuína, é uma dependência de Deus, entendendo que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é Ele que faz e que opera em nós e através de nós. Eu só preciso de quê? Eu só preciso confiar no Senhor, confiar a minha vida a Ele, os meus recursos a Ele, os meus talentos a Ele. Se nós conseguirmos fazer isso, querido, Ele vai nos usar, do menor ao maior, da criança como João Pedro até o mais idoso. Deus, Ele distribui talentos no nosso meio. Entenda os princípios, não negocie os princípios. Eu poderia colocar medo sobre vocês, mas eu jamais vou fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Eu poderia trazer e colocar terror sobre você. Se você não for fiel a Deus, vai acontecer algo. Não. O diabo, ele já perdeu. Ele sabe que ele já perdeu essa batalha. Os recursos que vêm até a minha mão e a sua mão, vêm da parte de Deus. Tudo vem de Deus. O diabo não criou nada. Nada. Na verdade, ele só está onde está porque ele quis tomar o lugar de Deus. Ele só está onde está porque ele quis a adoração para si próprio. Se ele se mantém no lugar aonde Deus estabeleceu ele para estar,
ele continuaria sendo um anjo de luz, alguém com muito esplendor, com muita autoridade. Mas ele perdeu esse lugar, ele caiu, e ele vai tentar levar muitas pessoas para lá. Então, todos os recursos, entenda isso, e eu vou finalizar. Todos os recursos que estão chegando nas nossas mãos devem ser consagrados a Deus. Nós precisamos consagrar os nossos recursos a Deus. Eu já vi pessoas ganhando um salário mínimo e sustentando uma casa. Eu já vi pessoas ganhando 20 mil por mês, todo endividado, com nome sujo, chamado de picareta na praça, passa a perna em todo mundo e não sobra nada na casa dele, só falta recursos. É uma confusão total. Entenda, não é o valor, a quantidade, mas sim a capacidade minha e sua de poder entender que todo recurso vem de Deus. Tudo aquilo que Ele faz chegar até as nossas mãos vem dele. Pastor, mas eu queria receber uma palavra de prosperidade, eu queria receber uma palavra de bênção. O senhor perguntou quem quer ser abençoado, eu falei que queria. O senhor perguntou quem queria ser próspero, eu falei que queria. Tem até aqueles mentirosos, né? No nosso meio tem, e fala que se eu ganhar aquele dinheiro, eu vou dar para Deus. Ou diz, mentira, se não está dando hoje, quando você ganhar, você não vai dar também, você não vai devolver também. Porque entenda, a viuvinha, ela deu tudo o que ela tinha. Se você não consegue dizimar sobre um salário mínimo, que é 1.400, 140 reais, alguma coisinha, o dia que você ganhar 50 mil reais, você não vai conseguir dizimar. Não vai conseguir. Você vai achar que é muito recurso. Você vai falar, para quê? De igreja não precisa estudar, Deus não precisa de dinheiro. Tem sempre a desculpa, Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Deus quer o meu e o seu coração. Só isso que Ele quer. Porque se o nosso coração estiver em Deus, o resto não tem mais tanta relevância. Pode ser até uma consequência, mas não é algo mais que me prende, não é algo mais que me encanta, não é algo mais que me tira de um lugar, de uma completa adoração, de um completo temor, de uma completa entrega diante do Senhor. Que Deus te abençoe, Ele faça você prosperar abundantemente, Ele derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, prosperidade dele. Deus tem prosperidade, e Deus tem prosperado muitos aqui na casa. Deus tem dado aqui a empresários, a profissionais, acesso. Os testemunhos que chegam até nós, vocês nem imaginam quantas pessoas prosperando na casa, quantas pessoas sendo abençoadas, mas porque estão agindo em princípio, estão vivendo nos princípios de Deus. Eu creio que é só o início. Nós vamos redimir a educação do país, nós vamos redimir
a política do nosso país, nós vamos redimir a saúde do nosso país, a cultura do nosso país. Deus, Ele quer nos estabelecer nos locais de influência. Se você ainda não consegue perceber isso, peça o Espírito Santo para te mostrar. Nós estamos dentro das escolas, nós estamos na área da saúde, na cidade de Muriel, nós estamos na área da política, nós estamos atuando na área empresarial, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou a fazer, que é ganhar vidas e cuidar dessas pessoas. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar, depois nós vamos participar da ceia. Pai, obrigado. Obrigado por ser o Criador, o mantenedor e o resgatador das nossas vidas. Nós queremos te adorar em todo o tempo, Senhor. Adorar não só com palavras, com cânticos, com louvores, com adoração, com salmos, mas adorar ao Senhor completamente com a nossa vida, com as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos atos, com a nossa caminhada no dia a dia. Queremos adorar o Senhor na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Queremos adorar o Senhor, cultuar ao Senhor todo o tempo, reconhecer que tudo vem do Senhor. Deus, faz prosperar os teus filhos. Deus, abençoe, ó Deus, a cidade de Muriel. Abençoe, ó Deus, as igrejas de Muriel. Abençoe, ó Deus, os ministérios. Meu Deus, abençoe poderosamente. Deus, nos dê acessos a lugares que nós ainda não chegamos. Deus, em nome de Jesus, faz o seu nome honrado nessa cidade. Ah, Deus, a honra é para ti, o louvor é para ti. Todo bom recurso, toda boa dádiva vem do Senhor. Oh Deus, faz de nós homens e mulheres generosos, homens que andam, vivem diante dos princípios que o Senhor estabeleceu para que vivêssemos. Nós em tudo te agradecemos, ó Deus. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, pelo amor do Senhor para conosco. Obrigado pela graça do Senhor. Obrigado pelos acessos. Continue, ó Deus, nos surpreendendo em todo o tempo. Eu te agradeço por cada vida aqui, pela tua igreja, na cidade de Muriel. Em nome de Jesus. Aleluia.